We're watching for the coming of that glad millennium day when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then. After Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The seed is found. God shall take away all sickness and the suffering tears we cry. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Do you love Him? Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, all beholding His hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, beholding His hallowed face, aglow with love
love divine. Oh, blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. Eu anseio chegar na Palestina. See, there was weeping as they seen the homeland. Veja, elas estavam chorando quando viram a terra natal. Those Jews by the thousands pouring into Palestine. Aqueles judeus aos milhares chegando na Palestina. That's the calendar of the day, brother. Este é o calendário do dia, irmão. I tell you, we're living at the end of the road. Vou lhe contar, estamos vivendo no fim do caminho. I wouldn't be a bit surprised that there's many people sitting here in old age. You'll see the time when there won't be one stone left upon another in Louisville, Kentucky. Eu não ficaria um pouquinho surpreso de que há muitas pessoas sentadas aqui com idade avançada que verão o tempo quando não haverá uma pedra sobre a outra em Louisville, Kentucky. That may be in another year. Pode ser mais um ano. I don't know. Don't say I said a year. Eu não sei. Não diga que eu disse um ano. Don't know. No one does. Eu não sei, ninguém sabe. But we're at the end of the road. Mas estamos no fim do caminho. I know that. E eu sei disso. Those hydrogen bombs and things are ready to explode anytime. Aquelas bombas de hidrogênio e coisas estão prontas para explodirem a qualquer hora. The Jews are going back to Jerusalem. Os judeus estão voltando para Jerusalém. And the six-point star of David, the oldest flag in the world, flies over Jerusalem the first time for 2,000 years. Sign time. E a estrela Davi de 6 pontas, a bandeira mais velha do mundo, hasteada sobre Jerusalém, a primeira vez em 2000 anos. Sinal do tempo. And notice, just as Naomi, who lost everything she had and was returning back just in barley season. E observe, exatamente como Noemi, que havia perdido tudo que ela possuía, estava regressando exatamente na estação da cevada. And Palestine today is becoming to blossom like a rose. E a Palestina hoje está desbrochando como uma rosa. Some of the greatest things is found, riches of all the lands of the world. Algumas das maiores coisas são encontradas, riquezas de todas as terras do mundo. Chemicals found in the Dead Sea that's priceless to mention. Produtos químicos encontrados no mar morto que são inestimáveis para se mencionar. Palestine, greatest citron country, lemons that'll weigh 5 pounds apiece nearly raised there. A Palestina, o maior país cítrico, limão que pesa 5 libras, 2,25 kg. Cada quase plantado ali. Think of it. All fulfilling God's divine word. Pensem nisto, tudo cumprindo a palavra divina de Deus. Going home, the Jews returning in barley season. Indo para casa, os judeus retornando no tempo da cevada. She raised up her hands and wept. Ela levantou suas mãos e chorou. And they said, "Here comes Naomi." E disse, aqui vem Noemi. She said, "Don't call me Naomi, for God has dealt with me bitterly," not knowing what she was bringing with her. Ela disse, não me chame de Noemi, pois Deus tratou amargamente comigo, não sabendo o que ela estava trazendo consigo. Little does the Jew know that his rejecting of Jesus only gives the Gentile a place to come in. Mal sabe o judeu que sua rejeição a Jesus apenas dá ao gentil um lugar para entrar. Oh, I just love it. Oh, gosto tanto disso. Notice, then when she lifted up her eyes and wept. Note então quando ela levantou seus olhos e chorou. And notice, then they had to get some. E note, então elas tinham que obter. All of her inheritance had been taken away from her. So they had to make a living.
Toda a sua herança havia sido tirada dela, então tiveram que fazer algo para viver. Ruth, being a young, beautiful woman, went out into the fields of Boaz to glean. Ruth, sendo uma jovem bonita, saiu para os campos de Boaz para ceifar. That was what the peasants did, the poor. Isto era o que os camponeses faziam, os pobres. Want you to notice the type the church is? Quero que você note o tipo que a igreja é. It's a poor church. É uma igreja pobre. Ruth being a type of the Gentile bride now. Ruth, sendo um tipo da noiva gentia agora, She went out behind the harvesters to pick up a few straws that had some wheat on it, shuck it off like that in a sack for a living. ela ia atrás das ceifeiras para apanhar alguns ramos que tinham um pouco de trigo neles, debulhava-os assim em um saco para viver. Gleaning barefooted in the fields of Boaz. Ceifando descalça nos campos de Boaz. And Boaz was the Lord of the harvest, representing Jesus Christ, the Son of God. E Boaz era o Senhor da colheita, representando Jesus Cristo, o Filho de Deus. Notice the great Lord of the harvest. Note, o grande Senhor da colheita. And he came out to look upon his fields. E ele veio para ver os seus campos. He saw the gleaners out there. He saw the reapers. Ele viu ceifeiros ali. Ele viu segadores. Boa noite com Jesus, amados irmãos. Graças a Deus estamos juntos mais uma vez para adorarmos ao Senhor. A rejeição dos judeus. Os judeus rejeitaram o Messias e abriu-se uma porta para os gentios. O irmão Branham disse, quão feliz eu sinto por isso, né? Deus abriu uma porta para os gentios. A Bíblia diz que Deus cegou o seu próprio povo. Foram cegados por Deus para que a porta para os gentios fosse aberta. E hoje o Evangelho volta novamente para os judeus. Porque os gentios, a igreja gentílica, tem rejeitado a mensagem do Senhor nesta era. Mas a noiva de Jesus subirá no arrebatamento nesse tempo, pela graça de Deus. Nós vamos cantar, irmãos, número 157. Precioso é Jesus para mim. Número 157 do nosso inário, do cantor cristão, é o número 487. Precioso é Jesus para mim, número 157. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador. Vamos começar de novo, bem mais alto, 2 tons, mais alto. Vamos começar novamente. Vamos adorar ao Senhor. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Firmado eu alcanço afinal futuro de glória na vida real, nenhuma desdita, nem nuvem de mal.
Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar e com meu amado se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Aleluia! Graças a Deus. Nós vamos ouvir a irmã Sara. Pode ser agora? Vamos ouvir um hino especial com a irmã Sara. Hoje eu estou de motorista, né? Motorista e acompanhado também com a minha família. Graças a Deus. É bom tê-los aqui, pela graça de Deus.
Senhor. Muito bom adorar aquele que nos criou. Número 311 nós vamos cantar. Conta as bênçãos. Número 311 do nosso cenário. Do cantor cristão é número 329. 311. Conta as bênçãos. Vamos cantar com palmas, vamos? Se da vida as vagas procelosas são, se com Deus alento julgas tudo em vão, conte as muitas bênçãos dizas de uma vez, ficarás surpreso quanto Deus faz. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus faz. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens, então os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que vais habitar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Caso mar triste é teu irá, é a cruz pesada que tens de levar, quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Conte as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Conte as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Aleluia! Graças a Deus pelas bênçãos, graças a Deus pelas lutas também. Né? Se não tivesse luta, não teria bênção. Nós enfrentamos uma luta e vem aquela bênção de Deus para nós depois da luta, né? Como foi falado nesta mensagem, o pastor Joaquim Gonçalves pregando. E foi isso que ele disse? Foi, né? Foi isso, né? Ele disse que depois da tempestade vem uma bonança. Vem uma bonança. Nós não somos crentes interesseiros somente nas bênçãos, não. Mas o nosso Pai nos dá elas. Nos dá. Ele ama ver nós contentes e felizes, dando o nosso testemunho, contando a nossa bênção. E depois desta tempestade, vem uma bonança. E depois da bonança pode vir também uma grande tempestade. O cristão é posicionado. Ele não vive uma vida iludida, não. O profeta nos diz que nós não estamos servindo a Deus em um piquenique, não. Nós estamos no campo de batalha. E nós dizemos a Deus: Senhor, cumpre em nós a tua vontade. Nós somos felizes da maneira que o Senhor quer que nós sejamos. Dando aquilo que o Senhor quer dar para nós. Nós somos felizes assim.
Graças a Deus. Nós vamos orar nesse instante pelo livro de oração. Se você deseja fazer o seu pedido conhecido a Deus, vamos orar, lembrando também dos próximos cultos, de todos os irmãos, né? Eu lembro do irmão João Bosco Marques dos Santos, está enfermo, não sei como está. Está melhor, mas vamos orar para que Deus complete mesmo a bênção na vida do nosso irmão João Bosco Marques dos Santos. E todos oremos nesse instante com as mãos levantadas. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Nós temos muito mais bênçãos para contar, Senhor. Ó Deus, quantas bênçãos, Senhor, tem concedido a nós. Tem concedido a nós esta tarde maravilhosa, Senhor, da qual nós podemos sentar calmamente aqui neste lugar, Senhor, estarmos juntos, unidos, esperando nas bênçãos do Senhor, mais ainda, ó Pai, como aquela aguiazinha esperando a sua mãe alimentá-la, Senhor. E o Senhor é o Jeová águia, aquele que alimenta com o bico, e nós estamos aqui, Senhor, esperando em Ti nesta noite. Fale conosco, Senhor. Ajuda-nos nesta noite. Abençoe o irmão João Bosco Marques dos Santos. Abençoe os nomes escritos neste livro, Senhor. Cada mão que tem sido levantada. Ó Deus, que as bênçãos do Senhor, ó Deus, alcance cada um dos necessitados nesta hora. Mencionados aqui nos seus nomes nos livros, as mãos levantadas, o desejo em cada coração, Senhor. Te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor é um bom Pai para nós. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor continuará nos ajudando. Estamos certos disso, ó Deus. Por isso, estamos aos teus pés, humildemente esperando, tão somente em Ti. No precioso nome do Senhor Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Deus nos abençoe. Deus está nesta brisa suave, né? Esta brisa suave. Quando o cristão é um ser humano. Quando ele se agita, quando ele fica agitado, quando ele se desespera, quando ele fica muito agitado, ele não consegue ouvir a voz de Deus. É difícil ouvir a voz de Deus com agitação. E o cristão está sujeito a ficar agitado, porque ele é ser humano, como todas os outros, né? O cristão também
pega espírito errado. Pega também o espírito errado. Porque ele é um ser humano. O profeta disse: eu apanhei um espírito errado ouvindo um programa de rádio religioso, um programa religioso. Eu estava ouvindo e apanhei um espírito errado ouvindo aquele programa. Esse profeta de Deus, um homem que vivia na presença de Deus, pega espírito errado, quanto mais nós, né? Escutando o programa religioso. É um alerta para nós, né? Pastor Joaquim Gonçalves pregando, ele falou: tem cristão que é mais forte do que o irmão Branco. Ele fala: não, eu posso ouvir esse, eu posso ouvir aquele programa também do pastor tal, eu posso ouvir o programa do tal, eu não pego o espírito errado, não. Ele está dizendo assim: eu sou mais forte do que o profeta de Deus. O profeta disse: eu apanhei um ouvindo. Então, é uma advertência para nós, né? Isto é coisas religiosas ainda, né? Coisas religiosas. Pegando o espírito errado, ouvindo coisas religiosas. Deus nos ajude, né? A sermos satisfeitos com a mensagem que nós temos. A sermos satisfeitos com este alimento que Deus tem dado para a sua noiva nestes últimos dias. É um alimento completo. Completo. O profeta chegou a dizer: não adicione nada nisso, nada, somente isto é o suficiente para levantar a noiva para o arrebatamento. Somente esta mensagem. Não precisa pôr tempero, pôr pimenta, pôr isso, pôr... Não, é um alimento já completo, puro, vindo de Deus. O profeta é a boca de Deus para nós. E ele trouxe esse alimento e nós devemos nos alimentar. Nós comendo deste alimento, com certeza nós ficaremos satisfeitos. Satisfeitos. Alimentados, nutridos, bem nutridos. E não precisaremos de mais nada, né? Não precisaremos de mais nada. Estamos sendo alimentados por Deus. Isto é o suficiente. Eu tenho... É a graça de Deus que faz isso, né? Às vezes a gente não pensa em determinadas coisas, mas Deus vem e nos unge para dizer estas coisas. Está relacionado com a mensagem desta noite. Esteja certo de Deus. Nós vamos ficar de pé, vamos ler nossa Bíblia. Somente veio algo ali no escritório. Se podemos chamar aqui o nosso pequeno cercadinho de escritório, né? Mas veio alguma coisa assim: nunca se acostume com o corinho somente crer. Nunca, nunca, nunca se acostume com ele. Toda vez que ele for solado ou cantado, sinta a presença de Deus nesse corinho. O profeta dizia sempre, né? Suas campanhas, esse corinho era cantado em todos os cultos que ele pregava, em todos. E ele disse: quando você souber que eu morri, tire seu chapéu e cante somente fé. Isto quer dizer que se alguém nascer, se algum recém-nascido nascer, cante somente crer. Se alguém partir, cante somente crer. Se alguém está alegre, cante somente crer. Se alguém está triste, cante somente crer. É um corinho. Nós
costumamos dizer, né? Hino nacional da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Vibre com Ele. Sinta a energia que Ele traz para nós quando cantamos. Graças a Deus. Nós vamos ler, então, irmãos, 1 Reis, capítulo 17, é a escritura que vamos ler. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, e depois nós vamos ouvir um hino pela nossa irmã Dirce, após a leitura da Bíblia. Nós vamos ouvir a irmã cantar, louvar ao Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E disse-lhe Elias: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas até o 16 somente. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Podeis vos assentar. Nós vamos ouvir o hino para a irmã Dirce. Tu és como o rio
traz vida ao coração. Como Rei Davi, quero te adorar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como Rei Davi, quero te adorar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Amém, aleluia. Graças a Deus. Deus recompensa, irmã Dirce. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu vou iniciar na mensagem Esteja Certo de Deus, a mensagem do profeta de Deus para a era em que nós estamos vivendo. Nenhum pastor, isso é importante, nunca é demais dizer, nós sempre repetimos isto, nós vemos os pastores sempre repetindo isto, os pastores verdadeiros desta mensagem, eles não apacentam com uma mensagem própria, uma mensagem deles mesmos, de cada um de nós em particular, não, porque os pastores desta mensagem não têm nenhuma mensagem, o verdadeiro pastor genuíno que prega esta mensagem, ele apresenta ao povo a mensagem do profeta de Deus, nosso irmão William Marion Branham. Sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Quando se fala em anjo, pensa-se num ser com asas, mas nós verificamos dentro das Sagradas Escrituras, não através de um pensamento humano, mas nós vemos através da Bíblia que um anjo significa um mensageiro, um pregador, um que traz a mensagem. Em Malaquias 3, o profeta Malaquias se referiu a João Batista como o anjo do concerto. Para que você entenda melhor, se há alguém que ainda não entende isso, um anjo é um mensageiro. Malaquias capítulo 3 está dizendo ao anjo, referindo-se a João Batista, profeta de Deus, que precursou, que pregou a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista. E em nossa memória, não somente com aquele ato do batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, mas em todo o seu ministério. Não foi somente ali que ele apontou Jesus, não, mas pregando a sua mensagem, sempre ele apontou Jesus Cristo para o povo. E quando ele estava ali no Rio Jordão, batizando as pessoas
para o arrependimento, Jesus veio chegando ali. E João Batista o reconheceu, apontou o seu dedo para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não foi somente naquele ato que João Batista mostrou Jesus, o batismo de Jesus, mas depois daquilo, a mensagem que João Batista pregou, em sua totalidade, apontava Jesus Cristo para o povo. Malaquias, capítulo 4, nós temos a promessa de outro mensageiro, um anjo de Deus, um homem que trouxe a palavra de Deus em sua totalidade, que anuncia, que prega uma mensagem, que anuncia a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o anjo de Deus. É o 7º anjo de Apocalipse 10, 7. Um homem, um anjo, que toca uma trombeta, que prega uma mensagem. Mas nos dias da voz do 7º anjo, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Quando tocar a trombeta, quando pregar a mensagem, o anjo mensageiro de Deus, pregando que Jesus Cristo virá pela segunda vez, mas não só anunciando que ele virá, mas trazendo uma mensagem que prepara um povo para encontrar com o Senhor nos ares em sua segunda vida. No parágrafo 10 da mensagem, esteja certo de Deus. E alguém pode pedir-me para cancelar o que eu acabei de dizer. O que eu acabei de dizer? Vamos ver. E nenhum crente nunca deve se casar com uma descrente sob circunstância alguma. Um crente deve sempre se casar com um crente. Mas Acabe fez esta coisa maligna. E sem dúvida, Jezabel era uma mulher muito bonita. E ele foi pela aparência dela, ao invés de ir pelo que ela era, seu caráter. Então muitas pessoas cometem aquele mesmo engano nestes dias. E ela havia trazido idolatria à nação entre as pessoas. E as pessoas, os sacerdotes, os ministros daquele dia, sentiram-se vitimados por esta grande demanda popular. E é a própria imagem do nosso país hoje. Temos caído sobre uma demanda popular. Não há dúvidas que os sacerdotes pensaram que estaria certo, contanto que seu governo aprovasse aquilo. Mas a mim não me importa o que o governo aprove. Isto tem que ser o que Deus aprova. A mim não me importa o que o governo aprova, mas a mim importa o que o Deus aprova, diz o profeta. E o povo pensava que estaria tudo certo se eles participassem de algumas de suas coisas mundanas. E alguém pode pedir para mim cancelar o que acabei de dizer. Aquela era a perfeita e apropriada imagem de hoje. O irmão Branham diz: eu não farei isto. Provavelmente nós pensamos que não somos adoradores de ídolos hoje, porém somos. E o governo permite as pessoas deste dia adorarem ídolos. Porque eles adoram ídolos também. Os governos adoram ídolos e permite que o povo também adore ídolos.
Algumas adoram o dinheiro, tem o dinheiro como ídolo. O dinheiro como ídolo. E alguns adoram artistas de televisão como ídolos. Mas tudo isso que você coloca antes de Deus é um ídolo. Seja isto o que for. Se for uma religião, se estiver antes de Deus é um ídolo. Até mesmo o diabo, nosso grande adversário, é tão astuto que tem feito com que a igreja poupe o primeiro lugar, ocupe o primeiro lugar antes de Deus para muitos. Ela pode ser um grande edifício, um grande prédio, bonito, lindo, ou ela pode ser uma grande denominação, e outra vez ela pode ser uma grande congregação, mas não deixe nada vir antes de Deus em seu coração. Nada, não deixe nada vir antes de Deus em seu coração. Qualquer coisa que vem antes de Deus é um ídolo. E estas pessoas sabiam que elas já não eram tão espirituais mais como elas costumavam ser antes, sob o reinado de outros reis. E eles pensavam que tudo estava bem, simplesmente pelo fato de serem uma nação grande, religiosa. E dessa mesma maneira, nós temos chegado no mesmo lugar. Alguns meses atrás eu estava conversando com um bom amigo meu e ele me dizia: irmão Branham, eu creio que o senhor joga por terra os Estados Unidos. E logo acrescentou: você sempre está rugindo contra o pecado. E como é que Deus há de castigar esta nação, irmão Branham? Eu disse: ele tem que fazê-lo para ser justo. Admirando. Deus não vai, Deus é bonzinho, Deus é bondoso, Deus é amor, irmão Branham. Ele não vai castigar esta nação, não. O irmão Branham disse: ele tem que fazer isto para ser justo. Ele disse: mas irmão Branham, você se esqueceu que esta nação foi fundada sobre as Escrituras? E nossos antepassados vieram para cá e Deus nos deu esta herança aqui. Foi Deus que nos deu. E nós somos uma nação religiosa. Eu disse: isto é verdade, meu irmão. Tudo isto é verdade. E ninguém sabe como eu aprecio esta nação, diz o profeta. Eu gosto desta nação. Patriota, irmão Branham era. Mas olhem, meu irmão, Israel também era uma nação escolhida de Deus. Quem é uma nação mais escolhida de Deus que era Israel? Israel também era a nação escolhida de Deus, e ele enviou seus profetas e grandes homens, mas Deus não pode suportar o pecado. Ele fez com que Israel colhesse cada grão que eles semearam, e se ele fez Israel colher o que ele semeou, ele nos fará colher também o que nós estamos semeando. Deus não faz acepção de pessoas. E nós temos vindo até este lugar, até o lugar em que estamos descansando no que nossos antepassados fizeram, ou no grande sacrifício que fizeram os fundadores das nossas igrejas para Deus. O que está correto e é bem apreciado. Mas nós não podemos exigir a salvação pelo que eles fizeram. Salvação é algo individual entre cada pessoa e Deus. Não é com grupo, não é nossa igreja, nosso ajuntamento, não. A salvação é individual, é entre cada pessoa e Deus. Não é como uma nação, porém é individualmente que cada um terá que responder diante de Deus, individualmente. Temos chegado ao extremo em que, em meio das pessoas mais espirituais que temos, se você se aproxima de algum homem ou mulher que seja espiritual, você encontrará que em seus corações há algo que está fazendo falta. Tem falta de alguma coisa. Nestas últimas semanas, temos estado em algumas
notado algumas dessas coisas. E tendo encontrado o que eu pensava que era o mais importante no homem, encontrei que eles estão colocando ênfase sobre coisas seculares. Indo por aí e dizendo, Deus dê a nós um maior número de pessoas, ou Deus nos dê isto, ou Deus nos dê aquilo. Você está iludido, diz o irmão Branham. Você está iludido. Grandes coisas materiais nem sempre significam estar na vontade de Deus. Deus faz a chuva cair sobre os justos e os injustos. Mas o que o mundo necessita hoje não é de uma ameaça de fé para dar glória a si mesmo e chamar-se de espiritual. Dar glória a si mesmo. Às vezes a fé para grandes milagres e continua não vindo de um coração espiritual. Nosso Senhor não disse? Muitos me dirão naquele dia, não tenho feito isto e aquilo em teu nome? Então lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É algo que você sabe fazer certo e não faz. Não te conheço, Jesus dirá. E estamos vivendo naqueles dias, exatamente naqueles dias, diz o profeta de Deus. O que nós precisamos hoje não é de uma porção de coisas materiais. Nós temos aquilo. Nós não precisamos de grandes igrejas. Não precisamos de grandes congregações. Não precisamos de mais programas de rádio e na televisão. Mas nós não necessitamos de nenhuma dessas coisas. Mas o que nós precisamos hoje para sermos espirituais é de pessoas que se humilhem na presença de Deus, não importa se tem um centavo no seu bolso, e que orem até que aquele espírito dentro deles esteja feliz e satisfeito com a bondade de Deus, e um reavivamento tome lugar dentro de seus corações, e mude as suas atitudes, e mude a atmosfera na qual eles vivem. Você pode não ter um par de sapatos em seus pés, você pode estar vestido em trapos, mas há algo em seu coração cantando as melodias de Deus. Eu prefiro ter isto do que ter todo o dinheiro do mundo. Aleluia! Aleluia! Então você não pode dizer que as coisas naturais são sempre um sinal de bênçãos de Deus. Não, não é. Davi falou aquilo para o Senhor, que ele tinha visto ao perverso prosperar como uma árvore junto às águas. Então Deus lhes respondeu, porém, você tem acaso considerado o seu fim? Não importa as boas roupas que usamos, o quanto nós tenhamos para comer, isto não é o que chega na presença de Deus. De todas as maneiras, este corpo no qual nós vivemos vai perecer, vai tombar um dia. Não importa o quanto nós cuidemos tão bem dele, porém o que importa é a alma que está dentro do homem, é a condição do espírito que chega na presença de Deus vivo. Mas, no entanto, tomamos estas coisas. Pensamos que somente porque somos uma nação, assim fez Acabe e todo Israel naquele dia. Pensaram que porque as coisas materiais iam bem, tudo estava indo bem materialmente falando, os seus sacerdotes e pregadores tinham tentado dizer-lhes, tudo está bem, está tudo bem. Tudo perfeito, simplesmente perfeito. Porém, eles tinham um que levantava a sua voz contra aquelas coisas erradas, porque ele sabia que um Deus santo não poderia estar satisfeito com uma moderna religião profana. Assim é como Deus do céu permanece o mesmo hoje. E todos os nossos esforços, há grandes projetos que estamos tratando de fazer, Deus nunca estará satisfeito fora de uma vida santificada perante Ele. Nós podemos construir escolas, podemos construir santuários, podemos construir tabernáculos, podemos ter grandes organizações, podemos fazer grandes coisas, mas ainda assim, Deus não estará satisfeito enquanto a alma humana não for santificada sobre o altar de Deus, consagrado para a obra de Deus, e você
não encontra mais aquilo. Você poderá notar como os nossos cultos de oração estão completamente debilitados. Simplesmente 1 minuto, pulamos na cama, encontramos que isto acontece 1 ou 2 vezes por dia, quando todos somos culpados. Todos somos culpados. Podemos andar com o nosso peito erguido, com nossos colarinhos em volta do pescoço e andando pelas ruas e desejar ser chamado de doutor, de reverendo. Podemos ser religiosos tanto quanto possamos ser, a tal ponto que nenhum homem possa apontar um dedo para nossas vidas. Mas enquanto aquela alma que está dentro de nós não estiver em fogo, em chamas por Deus, enquanto lá não estiver desejo por Ele, desejando por Ele, como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por Ti, ó Deus. Enquanto não conseguirmos aquela experiência real com Deus, esta mulher, parágrafo 31, deve haver sido um mesmo calibre de Elias. Ela devia ter o mesmo calibre de Elias, porque geralmente suas ações provam que você é. Assim foi ela escolhida para acolher o profeta de Deus. Lembre-se, ela era uma gentia, ela não era uma judia. Aquela terra estava ardendo e, sem dúvidas, esta pequena mulher, sendo daquele calibre, sendo um tipo de um crente, pois podemos ver que Deus não haveria escolhido ela se ela não fosse crente, se ela não fosse digna para acolher o profeta de Deus, pois Ele nunca enviaria seu profeta a uma casa que não fosse digna. Graças a Deus, Deus nos enviou Elias. Aleluia! Nós temos o mesmo calibre, irmãos. O mesmo calibre de Elias. Mesmo caráter de Elias. Nós podemos ter falhas na nossa carne. Nós podemos ter um monte de defeitos. Mas nós não temos. Ser incrédulo na mensagem que Deus enviou para esta era. Isso nós não temos. Nós cremos com todo o nosso coração. Aleluia. Se ela não fosse digna para acolher o profeta de Deus, Deus não enviaria o profeta para ela. Pois ele nunca enviaria seu profeta a uma casa que não fosse digna. Nós podemos pensar em tantas coisas nesta hora, não podemos? Nós podemos pensar, por exemplo, em Raabe nesta hora, aos olhos do mundo, aos olhos da sociedade, aos olhos da igreja do dia, da organização do dia. Ela não tinha condição alguma para receber os mensageiros de Deus em sua casa. Mas Deus olhava o que estava dentro dela, calibre de Elias. Ela tinha calibre de Deus dentro dela. Deus enviou os espias na casa dela. E nós conhecemos a história. O que aconteceu com Raabe? Ela era uma crente. Mesmo o seu externo não parecendo, mas tinha uma semente dentro dela de predestinação. Tinha uma semente dentro dela de eleição. E Deus enviou os espias ali naquela casa. Ela era uma mulher viúva. E todos nós sabemos que ela era uma mulher viúva. Havia passado, seu marido havia sido morto, e tendo que manter ainda um menino, cuidar daquele menino, sem pai. E nas terras lá eles dependiam de suas colheitas. Eles não tinham projetos como temos nós hoje, fartura como nós temos hoje, poderíamos dizer. Eles dependiam de suas colheitas. E por causa da iniquidade das pessoas, da decadência moral, fez com que houvesse uma grande seca naquela terra. E todos estavam morrendo de fome. Então encontramos que não há dúvida que ela orava todas as noites. Noites após noites,
À medida que começou a ver aquela farinha diminuindo ali na panela, diminuindo, e ela orava toda noite. E chegou ao ponto em que não havia nem mesmo uma xícara de farinha na panela. E tudo que ela tinha era somente um punhado em sua mão. A morte já estava vindo pelo portão, pela sua porta. Por lá não havia outra maneira de conseguir mais nada. A nação inteira estava morrendo de fome. E o azeite somente sobrava uma boa colherada no pequeno recipiente. Somente aquela quantia de azeite, pouquinho. E aquela quantidade de farinha restava ali entre ela e a morte. Ela deve ter sido muito sincera na sua oração. Eu espero que isto suceda na sua casa, que você tenha uma oração sincera, o profeta disse. E verá, quanto mais sincera for a sua oração, serão respondidas por Deus. Assim suceda quando sabemos que a morte está às portas. A morte espiritual está à porta. Eu creio que possivelmente sucedeu desta maneira. Talvez ela havia orado durante toda a noite, pedindo que pudessem sobreviver tão somente mais um dia. Ela podia ver os lábios pálidos do seu filhinho de uns 4 anos de idade. Ela podia ver seus próprios ossos definhando, enquanto a carne ia desaparecendo deles. E aquilo deveria ser algo terrível para esta mãe. Vendo estas coisas acontecendo, e ainda com suas mãos levantadas perante Deus, orando dia e noite. O único que nos resta é um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vocês sabem, é algo estranho que Deus possa infiltrar isto em cada um de nós aqui, se não ouvirem pregar outra vez. Que isto seja uma mensagem. É estranho, muito estranho, pois às vezes Deus faz coisas desta maneira. Você sabe que quando temos confessado os nossos pecados e satisfeito todos os requisitos que Deus requer, nós cremos em Deus, há certas coisas que tem que se fazer, e tem que se fazer segundo a vontade de Deus. Talvez temos confessado nossos pecados, talvez temos corrigido em tudo que havíamos estado falhando, corrigindo tudo aquilo que sabemos que cada requisito de Deus requer, temos tratado de cumpri-lo, porém, apesar de tudo, Deus permanece calado. Ele simplesmente não nos responde. Eu estou seguro que nesta noite eu estou pregando às pessoas que têm chegado a estar nesta situação. Eu tenho me encontrado nesta situação, diz o profeta, por muitas vezes, em que tenho revisado a minha vida e tenho visto cada pedra e tenho encontrado o que fiz incorreto e tenho acertado aquilo e confessado e tenho dito: Senhor Deus, eu vou acertar isto, e tenho ido e tenho corrigido, logo regresso e oro: Senhor, Tu és Deus, responde-me, Senhor, eu estou certo de que tenho preenchido os requisitos e que Tu podes fazer isto por mim, tenho feito tudo o que Tu queres, porém parece que Ele não se move. Parece que ele fica calado. E é então quando você tem que estar certo de que ele é Deus. Não se desanime. A única coisa em seu coração é: estou certo de Deus. Não desistirei. Estou certo de Deus. Perseverante. Seja perseverante. Este é o meu tema, diz o profeta. Esteja certo de Deus. Esteja certo antes de fazer qualquer coisa. E quando você tem feito tudo que Ele tem dito, é então quando você estará seguro de que Ele é Deus. E então quando a fé opera, aí mesmo a fé permanece firme. Não se mova, porque conhece que é Ele que está ali. Você tem preenchido cada requisito. Você crê que Ele a fé permanece firme. Oh, bendito seja o seu nome. A fé não se moverá, porque está segura que Deus permanece ali e que é o galardoador daqueles que diligentemente os buscam. Oxalá que isto lhe chegue ao profundo tabernáculo grande e que nunca se mova isso de vocês.
quando você tem preenchido todos os requisitos que Deus exige, e você crê em seu coração que Ele está Deus somente provando a sua fé, pois Ele ama fazer isto. Você tem que confessar os seus pecados, você já tem feito tudo que Ele requer, e sucede que Ele ainda permanece calado. Recorde, a fé dirá que Ele é. A fé não se moverá sem poder explicar o porquê, mas sabendo que Ele é, estando certo de que Ele é Deus. Então recorde que se Ele é Deus, então sua palavra terá que ser a verdade. E se Ele tem lhe pedido para fazer certas coisas, e você já tem feito o que Ele pediu, então Ele estará obrigado a guardar a sua palavra. Não retroceda dizendo, creio que não fui curado. Isto é ter uma fé muito pobre e fraca. Não creio assim. Mantenha sua fé firme. Se você tem preenchido todos os requisitos que Deus requer, e se tudo tem sido confessado, nada haverá que lhe moverá. Ele é Deus, e você estará seguro. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Eu espero que você tenha feito o que Ele requer. Ele fará com que você mostre sua fé. Se você tem feito tudo, se tem preenchido os requisitos de Deus, então sua fé pode descansar no que Ele é. Esteja certo de Deus. Como você sabe, Ele ama provar-nos, Ele ama ver nossa fé reagir. Sabia você disso? Deus gosta de ver como você se reagirá. Quando você diz, Senhor, eu sei que Tu és meu Salvador, eu creio que Tu és meu curador, eu creio que Tu és o Espírito Santo, eu creio que o Senhor me dá Ele, eu estou pedindo, eu quero recebê-lo. Tu és o que concede estas coisas. Então, quando você tem confessado todos os seus pecados e promete a Deus que fará, se Ele permitir você melhorar e ter saúde, então nada sucederá. E então nada sucederá se você corre como um covarde para algum lugar. Deus não pode fazer nada por você. Em nenhuma maneira Deus poderia usar-lhe. Ele nunca lhe responderá quando você estiver com medo, covarde, já que Ele não responde por fé. Se você não espera o suficiente, Ele não pode responder. Porém, a verdadeira fé fica quieta, sabendo que Ele é Deus. Estejam certos do que Ele é. Esteja certo do que Ele é. Eu vou saltar um pouco aqui, irmãos. O azeite da botija não secará. A farinha da panela não se acabará até o dia que Deus dê chuva sobre a terra. Assim diz o Senhor, aquela viúva ouviu. Logo, o que ouvimos a seguir é: prepara para mim primeiro. Deus primeiro. Não importa o que as pessoas digam. Não importa quem seja. Não importa o que for. Não importa a evidência. Não importa o quão escuro esteja parecendo. Não importa o que seja. Tome a Deus em primeiro lugar. Tome a palavra em primeiro lugar. O doutor diz que já não há cura para mim. Tome a palavra em primeiro lugar. Eu sou um pecador empedernido. Eu sou uma prostituta. Eu sou um jogador. Eu sou um bêbado. Tome a palavra em primeiro lugar. Se vossos pecados forem vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a branca neve. Se forem vermelhos como o carmesim, se farão brancos como a lã branca. Deus em primeiro lugar. Vai, traga-me um bocado de pão primeiro. Traga-me tudo que tens primeiro. Estará você disposto a colocar tudo em suas mãos? Minha vida, tudo que sou. Eu tenho 50 anos, William Branham.
estarás disposto a te entregar totalmente a mim? Filhinhos, estarão vocês dispostos a porem suas vidas em minhas mãos? Desejam fazer isto? Poderiam fazer isto? Gente enferma, poderia você confiar em mim? Tome-me em primeiro lugar, assim diz o Senhor. Traga-me um bocado de pão em sua mão e um pouco de água. Ela lhe olhou, algo lhe disse dentro de si mesma, que aquele homem sabia o que estava falando. Deus conhece os seus, minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas sabem se é escriturístico ou não, se está correto ou não. Ela decidiu obedecer. Isto é o que você deverá fazer. E no momento em que ela escolheu obedecer o que o profeta dizia, então um trovão saiu dos céus, que quase todo homem podia tê-lo ouvido. Há um trovão que sai da voz do profeta, que cada pecador e cada pessoa enferma nela ouvir. E este trovão é: assim diz o Senhor. Quanto anelamos ouvir o assim diz o Senhor. Como as pessoas se assentam de frente à minha casa para dizer: venha à minha casa, irmão Branham, venha, minha filha tem isto ou aquilo, meu pequeno filho ele está doente, simplesmente diga a palavra para que ele seja curado. Você poderia fazer isso? Como você poderia dizê-lo antes que Deus colocasse isso em sua boca? O profeta falando. As pessoas desejam que eu vou lá, que eu ore, que eu faça isso, mas como que eu poderia fazer se Deus não colocar isso na minha boca? Se você fizesse assim, antes de Deus falar, se você dissesse assim, esse seria você então, que estaria falando, você que estaria falando, o homem falando, porém o que eles desejam ouvir, o que as pessoas desejam ouvir, o que cada pecador deseja ouvir, o que cada crente deseja ouvir, da voz de Deus, da voz do profeta, é o assim diz o Senhor. E esta mensagem, ela é o assim diz o Senhor. Ela é o assim diz o Senhor. Então outra coisa não vai preparar a noiva de Jesus Cristo para o arrebatamento, porque esta mensagem é o assim diz o Senhor, e ela prepara a noiva de Jesus Cristo para o arrebatamento. E ela preparou aquela torta, e ela entregou aquela torta ao profeta. Logo regressou e assou outra para ela e o seu filho, de tal maneira que comeram e beberam o suficiente como nenhum outro naquela terra. Todos estavam com fome, mas na casa dela tinha fartura, porque ela resolveu obedecer ao profeta de Deus. Quando ela resolveu obedecer o profeta de Deus, ela ouviu um trovão que cada pecador anela ouvir. Assim diz o Senhor. De onde veio? De onde veio aquela farinha? De onde veio aquele azeite? De onde saía isso? Cientificamente, diga-me cientificamente de onde veio aquilo. De onde saía esta farinha? De onde estava saindo aquele azeite? Ela vertia o azeite até que a botija ficava vazia. Ela esvaziava a panela de farinha cada manhã, até ficar completamente limpa. Porém, no dia seguinte, quando ela regressava, ali estava a farinha novamente, de novo, brotando ali naquela panela. De onde vinha aquilo? Tome a Deus em sua palavra, esteja certo de Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Possivelmente você tem perdido sua saúde, possivelmente você tem perdido o companheirismo. Tome a Deus em sua palavra, esteja certo de que Ele é Deus. Esses tempos de escuridão, que agora parecem tão difíceis, não lhe parecerão tão escuros, se você somente tomar Deus em sua palavra. E está certo de que Ele é Deus. Tão escuro, mas se você tomar Deus em sua palavra, a luz brilhará, ficará tudo claro. Quando eu estive na Alemanha, eu vi uma pintura que me impressionou. Foi feita por um pintor alemão, e esta é a pintura chamada Terra das Nuvens. Quando você contempla ela à distância, parece que tem algo nublado, e é terrível, como talvez você nunca haja visto.
em sua vida. Parecem nuvens juntas assim, isto quando você está à distância, mas se você se aproximar desta pintura, você se aproxima para ver de perto a pintura muda, e são asas de anjos juntas que estão cantando aleluias ao Senhor. De modo que às vezes são assim os nossos problemas, irmãos, profeta nos chamando a atenção. Quando você os vê, seus problemas de longe, parece um acúmulo de nuvens escuras, mas tome a Deus em sua palavra, esteja certo de Deus e se aproxime de Deus, e você verá que não são outra coisa senão o bater de asas dos anjos de Deus. Ela esteve mais ou menos na mesma posição de Abraão. Foi chamada a sacrificar tudo que ela possuía. Ela esteve, aquela viúva, na mesma condição de Abraão, na mesma posição de Abraão. Teve que colocá-lo no altar do sacrifício, seu filho. Possivelmente Deus está chamando você para fazer o mesmo nesta noite. A sacrificar a sua maneira de viver, a renunciar à sua incredulidade, a renunciar a tudo aquilo que você possui, e logo terá que tomar a farinha e o azeite e amassá-los para colocá-los no altar do sacrifício próprio. Você verá como Deus se moverá em cena, tão certo como eu estou de pé aqui neste culto. Pense nisto enquanto oramos. Tem você algumas necessidades hoje? Acaso será algo que seja humanamente impossível para você? E que talvez não tenha suficiente dinheiro para pagar o seu aluguel? Possivelmente seja que seus meninos necessitam de sapatos novos e você não tem dinheiro para comprá-los? Estará acaso a panela de farinha vazia e a botija de azeite seca em sua casa? Possivelmente você não pode comprar as provisões para a sua família e tem problemas. Recorde, Ele tem nos dado a sua promessa. Possivelmente você esteja enfermo e o doutor tem lhe dito que você necessita de alguma operação, mas você não tem dinheiro para pagar. Por acaso será esta a sua necessidade? É você um pecador? Talvez sua necessidade seja tão grande que você sabe que se Deus lhe chamasse hoje, você estaria perdido. Ou por acaso você tem caído correndo da presença do Senhor? Ainda que você pertença a alguma igreja, porém você sabe que você não está bem com Deus, sua própria consciência diz que você não está. Você sabe que de acordo com a palavra você está mal. Você está necessitado? Não permita que estas palavras caem na terra, ou entre rochas, corações de pedra, mas que caiam em terra fértil, corações amolecidos. Se você está enfermo, e o médico lhe tem dito que não há cura para o seu mal, porém você está disposto a prometer para Deus que lhe servirá o resto de seus dias se Ele te der saúde e vida, e se você estará certo de que Ele é Deus, venha e preencha o que Ele quer. Se você está necessitado, poderia você levantar sua mão a Deus para fazer saber sua necessidade? Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe. É assim diz o Senhor. Que Deus lhe abençoe. A mensagem é: o assim diz o Senhor. Que Deus lhe abençoe. Que Deus dê a você que veio buscar nesta noite. As suas necessidades são supridas agora pelo poder da mensagem, pelo assim diz o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos de Deus. Siga regozijando, siga. Oh, Deus, obrigado. Obrigado, Jesus. Siga o seu caminho regozijando. Não pense mais nisso, mas siga regozijando, certo de que Ele é Deus, certo de que você tem preenchido todos os requisitos, certo de que você já tem recebido esta bênção. Siga crendo e confiando, em nome de Jesus Cristo. Receba-o assim, diz o Senhor para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos a Tua graça, Senhor, perdão dos nossos pecados,
Ó Pai, vivifica nos nosso ser, nosso coração esta mensagem. Obrigado por esta mensagem, Senhor. O Senhor tem nos ajudado mais uma vez. O Senhor tem nos fortalecido mais uma vez, Senhor. Deixa-nos seguir nosso caminho sempre assim, confiando em Ti, entregando a nossa vida a Ti, Senhor. No nome precioso de Jesus Cristo, nós rogamos as bênçãos, agradecidos por tudo que temos recebido, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém, meu Deus, amém. Vamos cantar com o corinho, moça? Ele é tudo para mim. Bem lindo esse corinho, assim. Sempre culto passado em São José também. Ele é o tesouro, Ele é tudo. Ele é o primeiro lugar. Oh, graças a Deus. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Cristo é tudo. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Aleluia. Obrigado, Senhor. Está terminado, Deus. Abençoe cada um. Até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe. Olhando este mundo, ele viu grande multidão,
sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que esmagou, e quem a feriu concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, houve solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, será uma flor. No jardim de